assunto. É inusitado o que a gente está vendo acontecer e vamos pedir ajuda ao Jorge para entender. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todos os processos judiciais que tratam da lei do marco temporal das terras indígenas e abriu um processo de conciliação sobre esse assunto. Confira na reportagem de Carol Rosito. O ministro determinou que todas as partes que acionaram o Supremo, tais como partidos políticos, os chefes dos poderes executivo e legislativo, além da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, apresentem em 30 dias propostas para a discussão das ações. Na decisão, Gilmar aponta que é preciso disposição política para reabrir as negociações e que a tese aborda controvérsias acirradas de dificílima resolução. A suspensão vale até que o Supremo decida sobre a legalidade da norma, o que evita decisões conflitantes em instâncias inferiores da Justiça. A tese do marco temporal prevê que povos indígenas têm direito de reivindicar as terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Em setembro do ano passado, por 9 votos a 2, o Supremo declarou o marco temporal inconstitucional. Uma semana depois, o Congresso aprovou uma proposta no sentido contrário, reconhecendo a tese que acabou sendo vetada pelo presidente Lula. Senadores e deputados, no entanto, derrubaram o veto e promulgaram a lei. Partidos políticos e entidades da sociedade civil recorreram então ao Supremo com ações em sentidos opostos, pedindo tanto o reconhecimento da inconstitucionalidade da matéria quanto a validação da lei aprovada. Jorge, a gente está tentando entender como é que fica isso, há evidente conflito aí, né? Entre o Congresso Executivo e o Judiciário. O que acontece agora? Como é que isso daí vai ser resolvido? Então, aqui, William, tinha 2 formas de resolução. Uma tradicional, que é o Supremo julgando a temática, que isso pode não pacificar, essa que é a sensibilidade que está no voto do ministro Gilmar. E uma segunda, que a gente está aqui para explicá-la, que é mais recente, assim, ela é uma forma de composição de acordos no Supremo que tem tomado fôlego nos últimos 18 meses no Supremo. Não é a primeira vez, não é a primeira decisão e não é o eventual primeiro acordo a ser celebrado no Supremo sobre um tema nacional. Então, o ministro Gilmar está buscando essa segunda via. Por quê? O Supremo declara a tese do marco inconstitucional, o Legislativo legisla sobre o tema. Só que o que acontece? Então, hoje você tem uma lei a ser analisada pelo Supremo com uma tese central conflitante. Só que não é só isso. Há diversas coisas que o Supremo colocou no voto que não estão na lei e há coisas que a lei tem que o Supremo foi, vamos dizer assim, omisso ou não tratou no voto. Então, com exceção do que é a tese em si, muito provavelmente, é isso que o ministro Gilmar está sinalizando, é possível uma construção sobre o procedimento, sobre formas de indenização, sobre a forma de recomposição de danos, sobre a forma de como fazer uma checagem, né, das provas, da perícia antropológica. Ali não... É isso que me parece que é a preocupação do ministro Gilmar. Ô Jorge, isso tem a ver com as críticas de ativismo judicial do Supremo? Ou seja, o Supremo começa, em algumas situações, Eletrobras também é uma questão que está em curso importante. E acordos de leniência, hein? Isso, acordo de leniência, são formas do Supremo Tribunal Federal sinalizar à sociedade, a setores da sociedade críticos à hipertrofia do Judiciário e do Supremo, de que, poxa, tem caminho a não ser uma imposição de um acórdão. Há outros caminhos que o Supremo pode liderar, como uma composição, em vez da força imperativa de um acórdão de ministros do Supremo? Caio, vamos lá, é uma pergunta muito instigante e bastante qualificada nesse aspecto. Por quê? E eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque eu acho que o primeiro livro a defender os acordos em jurisdição constitucional, acho que foi de minha autoria aqui no Brasil, né? E por que eu escrevi na época? Na época eu escrevi que os acordos, e é isso que está em alguns votos, os acordos podem evitar ativismo. Mas não é só isso, é mais relevante do que isso. Por quê, Caio? Porque todos os temas polêmicos acabam chegando no Supremo. E o Supremo é provocado para tanto. Então, questão de ICMS, aumento de combustíveis, a gente falou que acordo de leniência, questão do aborto, drogas, todos os temas que dividem a sociedade chegam no Supremo. O acordo, e às vezes o Supremo pode decidir de forma não ativista, mas ele vai desagradar uma boa parte da sociedade, por mais tecnicamente correta que seja a decisão. Então, na verdade, é uma forma de você conseguir construir saídas que pacificam mais a sociedade do que a decisão. Porque o código de uma decisão
politicamente lida é vencidos e vencedores. Quando um processo, quando termina com uma decisão, ele de um lado tem um vencedor e de um lado tem um vencido. Num acordo, você não tem nenhum totalmente vencedor e nenhum totalmente vencido. Então, a ideia de que parcelas da sociedade ficariam menos ressentidas porque, em alguma medida, o pleito delas também estaria contemplado, porque é um acordo. São, sim, vamos dizer assim, os entes representativos da sociedade e do Estado se reúnem e produzem, vamos dizer assim, uma solução mais complexa do que uma decisão. Daniel? Agora, pareceu interessante, né? Me permita só, com o desconhecimento que eu tenho, sou um leigo nisso, Jorge, mas é interessante ver como foi impossível construir um denominador comum mínimo sobre esse assunto, né? O Congresso aprovou uma lei, foi vetada pelo governo. O Congresso depois derruba esse veto com um voto até de ministro da Agricultura, que tem mandato de senador e foi votar para derrubar o veto, e o Supremo decidindo outra coisa. E aí, quer dizer, para quem que sobra essa tentativa de conciliação? Para o ministro, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que é um ator político relevante, que tem habilidade política para negociar e fala com todos os dados, porque quem mais que teria disposição no Supremo para fazer esse papel? Você, num Supremo que também está dividido e que tem ministros indicados por Bolsonaro, ministros indicados com Lula e com esse rótulo muito forte. E você não tem poder executivo, não tem um agente hoje na sociedade civil, não tem um agente no Congresso capaz de criar a conciliação. Sobrou uma única figura para isso, que é o decano do Supremo Tribunal Federal? Aqui, Daniel, esse é um ponto importante. Vamos lá. Recentemente, talvez há 2 meses atrás, no caso das leniências, o ministro que suscitou a pauta de mediação foi o ministro André Mendonça. Ele era o relator e ele suscitou a possibilidade de que a AGU, o CGU, o Ministério Público Federal e as empresas participassem de uma rodada e começar. E isso está acontecendo na CGU, está acontecendo na PGR, com participação do TCU. Isso já gerou vários acordos entre poderes interinstitucionais para regularizar a temática da leniência. Agora, aqui é o ministro Gilmar. Outros casos, houve outras hipóteses de outros ministros que também já suscitaram a possibilidade de acordo. O que é importante ficar registrado? O relator, nessas hipóteses, ele é, vamos dizer assim, aquele que abre essa via, ele abre a possibilidade, ele tem essa iniciativa de conclamar as partes a fazerem isso. Mas o acordo que é celebrado no Supremo é homologado pelo plenário do Supremo. Todos os acordos até hoje feitos sobre Fernando de Noronha, sobre ICMS, sobre a Lei Candir, foram acordos em jurisdição constitucional, passam pela homologação do plenário. Mas, Jorge, tem um ponto aí que o Daniel está levantando que a gente não vai poder fugir dele. Quer dizer, no caso dessa questão específica, nós temos uma data, 5 de outubro de 1988. Em torno dela se separam 2 visões antagônicas, de forma diametralmente opostas. Uma que diz, não, a partir dessa data não vale mais você indígena, pretender a demarcação de terras. Outros dizem, não, pode ser feito sim. Aí como é que se dá essa conciliação então? Se reúne numa sala os vários participantes, se vota por maioria, como é que isso vai funcionar? Bom, vamos lá. O assunto é complexo e eu só... Mas, eu não estou nem entrando no mérito dele, eu estou dizendo como é que vai funcionar isso se ali você tem ou vale ou não vale antes do 5 de outubro. Então, é que, pelo menos assim, eu imagino, lendo a decisão, lendo e sabendo o imbróglio que existe, eu acho que o acordo não vai ser sobre 5 de outubro ou não 5 de outubro. Eu acho que muito provavelmente o Supremo, para validar um acordo desse, ele vai dizer assim, olha, que a tese do marco temporal, ou seja, esse é um impeditivo, você não vai poder só pleitear terras necessariamente possuídas em 5 de outubro. Agora, você pode construir outras saídas para isso. Tá, independentemente disso, a forma de indenização, o valor dessa indenização. Sim, dos fazendeiros ou dos proprietários rurais que ali estavam e que foram afetados por uma demarcação posterior. Exatamente. Não falar só de benfeitorias, falar de indenização prévia em dinheiro, sobre o valor venal real da terra atual. Ou seja, você pode construir outros mecanismos que não seja necessariamente discutir o tudo ou nada do marco temporal. Então, você pode preservar a questão, marco temporal
é algo que eu declarei inconstitucional, mas vários outros aspectos da lei, sobre o procedimento, como fazer indenização do valor das terras, isso pode ser homologado pelo Supremo e ser trazido. Estou dando um exemplo, o tema é complexo, tem que ser visto sob várias formas. Estou só tentando demonstrar que há várias nuances. O acordo, diferentemente, porque uma decisão ela não consegue, ao mesmo tempo, declarar inconstitucional e constitucional o marco temporal. O acordo, essa que é a diferença dele. O acordo ele tem uma estrutura de redação e uma estrutura diferente de uma decisão. Ele é como se fosse um grande contrato. Ele comporta várias cláusulas, várias regras, se isso acontecer, fazemos assim, se acontecer assado, fazemos dessa outra forma, que uma decisão ela não consegue prever. William? Não, claro, Daniel. Trazer uma nota de rodapé aqui. Eu falei hoje com duas pessoas que estão diretamente interessadas nesse assunto. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, elogiou muito a decisão de Gilmar Mendes, esse prazo de 30 dias, disse que vê muito favoravelmente e com confiança a possibilidade de uma conciliação, de um consenso. E falei com o coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Maurício Terena, que destacou o seguinte, que Gilmar Mendes remexe em um tema já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, e disse que o Gilmar Mendes desprestigia o restante do colegiado ao convocar essa conciliação. E no final, o Terena diz o seguinte, falou, olha, numa tentativa de conciliação, quem vai ter mais força? Todo o agro, esse setor tão dinâmico, tão robusto, tão bem representado e articulado, ou os povos indígenas? Há uma questão aí que o Daniel está levantando e que o Caio já tinha colocado, Jorge, que eu acho que agora no finzinho do programa vale a pena a gente voltar a ela, que é a gente já tratou disso, inclusive contigo aqui outras vezes, Jorge, que é o excepcionalismo. Da conduta do Supremo, por exemplo. Estou querendo ser diplomático. A gente pensa numa espécie de volta a uma normalidade política, sem saber exatamente onde é que está essa data de corte. E a gente vê nesse comportamento do Supremo, acho que aí o Caio definiu bem, na parte declaratória da questão dele, uma postura de, peraí, vamos tentar não ir para o enfrentamento. É assim que você vê também do ponto de vista político essa postura? Sim, do ponto de vista jurídico, a gente usa uma expressão que tem na política e tem no direito, que é falar de humildade institucional. Quando você tem uma postura dessa, de conclamar as partes para que elas apresentem soluções não conflitantes, mas na construção de uma espécie de uma solução consensual para resolver o litígio de uma forma a pacificar a sociedade, isso claramente é porque o ministro ele tem o poder de decidir esse tema. Ele não tem obrigação de abrir essa possibilidade de acordo. Quando ele faz isso, ele está, de certa forma, empoderando as partes na construção de uma solução, em detrimento, vamos dizer, de imediatamente fazer o uso do seu poder que ele tem. Jorge, eu tenho uma dúvida técnica. Por que isso não há um ano? Porque a questão do marco temporal foi a grande questão. Legislativo Judiciário em 2023. Né? Esse é o tema, não é? Hoje parece distante, mas foi a grande questão de 2023. Por que não antes? Porque antes de pautar o Supremo, falou, poxa, isso aqui vai dar problema. Vamos tentar fazer um acordo? Espera passar um ano, né, para trazer isso à baila de novo. Vamos lá. São várias perguntas que são difíceis de responder tecnicamente. A gente pode falar, por que o Congresso nunca legislou o tema desde 88? Se o Congresso tivesse legislado em 89, o Supremo talvez nunca tivesse decidido essa temática. Né? Então, são várias... De novo, a decisão do ministro, na minha visão, é elogiável porque ela busca pacificar o conflito e construir uma solução. Agora, mesmo antes disso, as partes envolvidas no litígio, de toda ordem, desde partidos políticos, movimentos sociais com representação, PGR, poderiam ter pedido isso. Em outros casos, as partes pediram e os ministros abriram a possibilidade de realização do acordo. Aqui, percebendo que, se a gente fizer a leitura do voto, o que acontece agora? O ministro Gilmar começou a perceber que essa lei nova e a adesão do Supremo tem gerado risco sobre os processos que estão em andamento no Judiciário. Então, ele tem vislumbrado algumas decisões pendendo para a lei, outras decisões pendendo para a adesão. Ele falou, isso gera decisões conflitantes sobre um tema muito relevante. Então, ele solicita uma suspensão dos processos judiciais para que se construa uma solução definitiva via acordo. Bem curto. No caso das fake news, a gente vai para uma coisa dessa? Até poderia ir. É o típico caso que justifica uma atuação nessa linha. Com um problema, né, na fake news. O legislativo continua em mora institucional permanente.